Como um pequeno vilarejo de 2.000 pessoas poderia desaparecer em cerca de poucas horas sem deixar o menor vestígio? É isso que nós vamos descobrir hoje em Vídeo Mistério, com o intrigante caso do Lago Enciniconey. Em primeiro lugar, vamos nos situar, conhecendo a localização de onde estava a tribo de esquimós, que desapareceu completamente há cerca de 8 décadas atrás. A região do Lago Enciniconey fica em uma região muito fria do Canadá, e na época era habitado por uma tribo de nome Inuit. Em meados de novembro de 1930, um comerciante de peles canadense chamado Joe Bill, tentando fugir de uma terrível tempestade, procurava um lugar para descansar e passar aquela noite. Ele se aproximava de um vilarejo esquimó, o mesmo que era alinhado nas encostas rochosas do lago. Bill já havia visitado aquela região anteriormente e feito amizade com alguns pacíficos habitantes daquele local. Entretanto, tudo o que ele se deparou foi com uma enorme escuridão e o silêncio total. A vila estava completamente deserta. Faziam apenas 2 semanas desde a última vez que o mercador de peles estivera naquele local. Nessa última visita, ele dizia que a vida transcorria normalmente no vilarejo. Nenhum indício de que os moradores do povoado pudessem estar pensando em abandonar o local, fato esse que foi muito notado por Bill. Além do mais, o que poderia ter forçado aquele povo a abandonar suas residências? Dessa vez, porém, nem mesmo os animais dos habitantes locais foram encontrados. Intrigado, o caçador passou a procurar pistas que o levassem até os moradores do local. Bill logo notou algo muito estranho. As casas estavam abertas e os caiaques dos esquimós estavam nos seus lugares de costume, nem sequer tocados. Ele investigou cada uma das cabanas e barracas na esperança de achar algum sinal de vida ou ao mesmo um indício do que poderia ter causado uma migração forçada. Mas, para seu desapontamento, descobriu nas cabanas estoques de comida, armas e até mesmo peles, que jamais teriam sido deixadas para trás. Ao entrar em uma dessas cabanas, ele encontrou o local completamente vazio. Na lareira, para o seu espanto, encontrou uma panela, ainda com cozido de peixe, que havia sido abandonada já há cerca de alguns dias para trás. O conteúdo estava totalmente queimado, como se estivesse permanecido no fogo por muito e muito tempo. Mas o mais estranho era que ainda tinham brasas na lareira, indicando que as pessoas que viviam naquele local não tinham partido dali há muito tempo. Em um outro abrigo, encontrou uma mesa posta com restos de comida ainda nos pratos. Em outra, achou um casaco descartado no chão, ainda com agulha e linha, como se a pessoa que estivesse costurando tivesse sido abruptamente interrompida. Não havia sinais de luta ou até mesmo de confusão. Tudo estava em perfeito estado, com exceção das pessoas e os animais que haviam sumido. Era como se uma comunidade inteira, composta por cerca de 2.000 pessoas, tivesse deixado suas casas no meio de um dia normal, mas isso não fazia muito sentido na cabeça de John Bill naquele momento. Ele também inspecionou o depósito, onde os peixes eram guardados, e percebeu que nada havia sido removido. Se a vila tivesse sido atacada, por exemplo, por saqueadores, com certeza os mesmos teriam levado todos esses suprimentos. Ao longo de suas investigações pelo local, agora completamente deserto, uma ponta de incerteza e medo passou a atormentar Bill. Como o mercador de peles era um caçador muito experiente, logo ele estava acostumado a seguir rastros de animais, portanto não seria nada difícil para ele encontrar rastros de um grupo de quase 2.000 pessoas que tivessem batido em retirada de seu vilarejo, mesmo que isso tivesse acontecido há vários dias atrás. Algo muito terrível deve ter acontecido no local. Talvez dentro de um período das últimas 2 semanas, chutou Bill.
e isso começava a enchê-lo com um gigantesco terror. Tomado pelo medo, Jolie Bill seguiu noite adentro, enfrentando temperaturas geladíssimas da madrugada, desistindo da sua ideia inicial, que era de se abrigar junto aos Inuits, para fugir daquela terrível tempestade que se aproximava. Ele enfrentou a mesma seguindo rumo ao escritório telegráfico do distrito mais próximo e alertou a Real Polícia Montada do Canadá. Exausto, ele foi ajudado pelos guardas e contou o que havia visto, sendo que depois foi enviada uma mensagem de emergência para o quartel da Royal Canadian Mounted Police, a polícia montada canadense. Os mesmos nunca tinham ouvido falar de tal história, ou mesmo algo parecido. E uma expedição foi imediatamente organizada a fim de investigar aquela vila, sendo também empreendida uma busca ao longo das margens do lago Endicott. Ao chegar do acampamento, completamente deserto, assim como o mercador já havia relatado, os policiais canadenses encontraram duas novas evidências que insinuavam a possibilidade de que houvesse ocorrido um evento sobrenatural. Descobriram que os esquimós não levaram os seus trenós puxados por cachorros, como Jolie Bill afirmou desde o início. Estranhamente, as carcaças dos Huskies foram encontradas completamente cobertas de neve pelo vento nas cercanias do acampamento. Com certeza, os animais devem ter morrido não só de frio, mas também como de inanição. Em segundo lugar, o relatório dos policiais que conduziram a busca revela que o cemitério do vilarejo havia sido profanado. Para acrescentar outro elemento inexplicável, os policiais verificaram que a terra do cemitério havia sido removida em montes uniformes, depositados ao lado de cada tumba, evidenciando que o trabalho não havia sido realizado por animais ou mesmo escavado. Além disso, o solo estava tão congelado que parecia petrificado e seria impossível escavá-lo à mão. Um outro enigma se refere quanto às sepulturas que foram encontradas abertas. Afinal de contas, para aquele tipo de tribo, a profanação dos mortos é um dos pecados mais graves. Se a história já estava estranha o suficiente, os oficiais que estiveram no local afirmaram categoricamente que, enquanto exploravam os arredores do lago Endicott, viram estranhas luzes pulsantes no horizonte. Nenhuma dessas parecia natural ou com algo que eles já tivessem visto anteriormente. No caminho até o lago, o grupo de resgate parou em uma cabana que pertencia a um caçador chamado Armand Laurent e ouviram do homem e de seus dois filhos que algo muito estranho vinha acontecendo nas últimas noites. Eles haviam visto uma espécie de luz muito brilhante banhando os céus noturnos e estranhos objetos em forma de cilindro sobrevoando a área do lago Endicott. O caçador havia proibido seus filhos de deixar a casa e nenhum deles se separava de seus rifles de caça. Os três contaram que tais objetos voavam sem produzir um menor som e que, por vezes, ficavam no céu imóveis. Em certa ocasião, contaram mais de 15 deles sobrevoando em diferentes altitudes. Após algumas investigações conduzidas pelo sargento Jay Nelson, concluíram que os habitantes do vilarejo haviam simplesmente partido em algum tipo de migração sazonal, porém sem nunca terem rastreado ou mesmo evidenciado nenhum tipo de prova a respeito disso. O mesmo Nelson escreveu em seu inquérito que a maioria dos testemunhos parecia ter sido infundada e, de certa forma, contaminada por parte de pessoas que queriam a todo preço inventar uma história. E também em nenhum momento Nelson procurou Jolie Bill para interrogá-lo a respeito do desaparecimento dos esquimós, e nem mesmo entrevistou aquela família de caçadores que disse ter avistado as luzes no local. Alguns colegas do sargento afirmaram que, desde o início, ele parecia mais preocupado em contradizer as testemunhas do que apurar os fatos corretamente. Em 28 de novembro de 1930, um correspondente especial chamado Emmett Callagher foi enviado para cobrir a história em primeira mão.
Ele entrevistou policiais e publicou um relatório dos eventos em um jornal local. A manchete, com forte apelo sensacionalista e também seguida da arte, causou enorme comoção nacional. Na entrevista de Jolie Bill, ele não poupou detalhes sobre a experiência que marcou para sempre a sua vida, dizendo o seguinte, abre aspas, eu senti imediatamente que havia alguma coisa de errado, ao encontrar os pratos de comida ainda sobre as mesas. Eu sabia que eles haviam sido perturbados e pegos de surpresa. Os rifles estavam guardados e nenhum esquimó foi a lugar nenhum sem carregar uma arma. Logo, eu compreendi que alguma coisa horrível havia acontecido com aquelas pessoas. Fecha-se aspas. O mistério sobre o que pode ter acontecido jamais foi desvendado, e a região do lago Endicune é evitada pela maior parte das tribos que habitam aquele local. Mesmo já tendo se passado mais de 80 anos, o acontecimento ainda continua sendo um absoluto mistério. Particularmente, eu acho esse caso muito intrigante. Eu já conhecia ele há uns anos atrás, quando eu comecei a pesquisar a respeito de ufologia, até demorei um pouquinho para estar trazendo para vocês aqui no canal, e as evidências colhidas aí pela Polícia Montada do Canadá da época são muito fortes. O próprio caçador, esse mercador de peles que acabou testemunhando, indo até as autoridades para fazer com que eles tomassem conhecimento dos fatos, tem uma veracidade muito grande, pessoal. Se a gente parar para analisar essa época, ali nessa região propriamente dito do Canadá, bem do interior, você não tinha como e por que ganhar dinheiro com o sensacionalismo. Se fosse nos dias de hoje, ok, você poderia dizer, olha, foi forjado para ganhar matéria em jornal, para você conseguir vender isso na internet, gerar monetização, ok. Até mesmo na década de 50, no famoso caso de Roosevelt, falaram que o jornal acabou fazendo aquilo para fazer uma pegadinha com o pessoal da cidade, para acabar vendendo capa de jornal, todos esses tipos de coisas. Porém, nessa região, propriamente dito, lá do interiorzão do Canadá, em 1930, você não pode imaginar alguém querendo montar uma história como essa, com tamanho realismo, mover toda uma população de 2.000 pessoas simplesmente para você ganhar notícia, para você ganhar notoriedade, certo? Esse é meu ponto de vista. Agora vem o lado do encobertamento, que foi onde nós encerramos aí a narrativa da história. Olhando por esse lado, você percebe como o ser humano já desde sempre, ele não quer admitir ou ele não quer lidar ou ter o trabalho de trabalhar contra ou mesmo em cima de uma investigação daquilo que ele desconhece. Era muito mais cômodo, para esse comandante da época aí da Polícia Montada do Canadá, daquela regional ali, simplesmente abafar o caso, porque se tratavam de pessoas humildes. Por que a gente vai se importar com uma vilazinha de esquimós de 2.000 pessoas que desapareceu, sendo que a gente pode simplesmente encerrar e falar que os caras deram área daqui? Eu vou arriscar minha pele? Algo muito estranho já aconteceu por lá. Então a gente dá uma encobertada e tudo e seguimos a vida. E foi exatamente isso que acabou acontecendo nessa ocasião, nos anos 30, aí na região do lago Endicune. As evidências são muito grandes. Se você parar para pensar, isso não é uma história montada, isso de fato aconteceu. Foram levantados jornais da época, onde, através dessa cronologia, conseguiu-se montar esse quebra-cabeça até chegar nessa notícia, que eu não sou o primeiro canal a fazer, bem verdade, aqui no YouTube tem outros canais muito bons que relataram a respeito da história também. Mas é aquela coisa, eu vou encerrando esse vídeo com aquela velha frase de William Shakespeare: existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!